da união estável, tá? Bom, então vamos lá, sejam mais uma vez todos bem-vindos, né? Vamos conversar aqui sobre o capítulo número 5, que é o capítulo da união estável, que está prescrito na própria Constituição Federal, no próprio Código Civil, e inicio informando que esse conceito, esse estudo da união estável, ele é muito remoto, né? Ele é muito clássico. Muito embora, a partir da Constituição de 88, a união estável passou definitivamente, como a gente já até discutiu, né? Passou a definitivamente a ser considerado como uma entidade familiar. Considerando que até então, antes da Constituição vigente, a união estável era uma mera sociedade de fato. Toda vez que nós ouvirmos falar em sociedade de fato, significa dizer que a união estável tão somente era regulada, né, regida pelas normas obrigacionais. Não tinha uma força legal perante a proteção oriunda do próprio ordenamento do direito de família, né? Então, as normas pelas quais regia a união estável eram normas de natureza obrigacional, né? Dentro do direito das obrigações, tá? Não tínhamos até então, não existia uma força legal que viesse a reconhecer como entidade, perante também os seus efeitos jurídicos, tá? Mas, com a Constituição atual, a união estável passou a ser denominada como entidade, e é claro que os membros também passaram, no mesmo raciocínio, a ser considerados membros, né? Como já havia mencionado, dentro desse cenário do contexto da família, tá? Aqui no material dos senhores, que é um roteiro que eu já disponibilizei na plataforma, acho que vocês devem ter impresso, né? Já devem ter imprimido, melhor dizendo. E esse roteiro eu coloquei um conceito, tá? Mas na verdade existe N conceitos acerca da união estável. Eu escolhi aqui um conceito que inclusive eu até indiquei esse livro para os senhores lerem, né? Que inclusive eu acho que já deve ter chegado, fornecido pela Saraiva, que é o professor Dimas Carvalho, tá? Eu achei bem interessante esse conceito do professor, porque ele coloca aqui, se vocês estiverem lendo aí comigo, que ele inicia com uma nomenclatura, um relacionamento estável, né? Toda vez que nós ouvimos falar em um relacionamento estável, é porque existe um propósito entre duas pessoas, né, em querer firmar uma entidade, em querer firmar uma família, tá? Esse é o propósito inaugural da união estável. A grande diferença para o casamento, comparado, obviamente, é que a união estável ela não se preocupa a priori, inicialmente, com o aspecto ritual do formalismo, do aspecto contratual, diferentemente do casamento, que nós temos essa preocupação, tá? Mas, semelhantemente ao casamento, nós temos esse propósito, né? Essa proposta da união estável em desenvolver esse relacionamento de natureza estável, tá? Ou seja, o propósito de eu querer firmar uma família, tá? E aqui ele continua, né? Em pessoas livres, tá? Obviamente não existe nenhum impedimento, tá? Não comprometidas com os deveres de casamento, tá? Cuidado. A união estável você pode firmar, mas não tem nada a ver com o elo matrimonial. Significa dizer que você não tem que ter nenhum compromisso, você não pode estar na condição de casado, né? Isso, obviamente, considerando a regra geral, tá? Boa tarde aos que estão chegando, Rosiane, Vitória, Michel, sejam bem-vindos. E aí, continua o professor aqui, né? Outra relação concubinária. Então, não só eu tenho que estar livre de um casamento, não tenho que ter nenhum compromisso, como também eu não tenho que ter nenhum elo de natureza concubinária, que depois nós vamos estudar um pouquinho mais, relação concubinária, né, relação de impedimento da união estável, tá? Ou se casados, estejam separados de fato com atributos de entidade, que também nós vamos, lá na frente eu vou discutir um pouquinho isso, inclusive eu até postei um vídeo aí para vocês, né, que eu faço uma discussão acerca do casamento e da união estável concomitantemente. Pode acontecer, sim, que alguém, paralelamente à união estável, já esteja até casado, tá? Ou até vice-versa. E é possível que isso venha a acontecer, tá? Com seus efeitos jurídicos, que depois eu vou explicar. Então, esse conceito do Dimas eu achei bem interessante, porque ele dá esse entendimento, juntamente com outros doutrinadores, né? Ao nos informar que a preocupação da união estável
Mesmo que não inicie com aspecto de formalização, é importante os senhores e as senhoras estarem anotando isso, tá? Porque a união estável ela não vai ser inaugurada com aspecto de contrato, tá? Mas é claro que vocês podem estar se interrogando, mas eu posso firmar. É uma relativização, tá? Isso é muito relativo, mas não é regra, tá? Comparado ao casamento. Mas que eu tenha o âmbito, né? O raciocínio, o entendimento de querer firmar uma entidade. Isso daí, indubitavelmente, a união estável não vai também deixar de não cumprir, tá? Com o propósito de constituir aquele elo familiar, aquele seio familiar, tá? Aqui no material, hoje eu vou formar uma aula aqui, constituir uma aula com vocês, que eu preciso de vez em quando aqui direcionar o roteiro, né? Porque são algumas informações importantíssimas que os senhores precisarão depois, obviamente, anotar, tá? Então, dentro desse raciocínio, eu coloco aqui também para vocês que existem umas regras legais de proteção da união estável, tá? Inclusive, a principal dessas regras está prescritas aqui no raciocínio da redação do artigo 1723 do Código Civil, tá? Eu vou daqui a pouquinho até discutir com mais detalhes esses elementos que compõem a união estável, caracterizadores, tá? São parênteses, certo, Rosane? No finalzinho, sem problema. Fecha parênteses. Então, esse artigo 1723, ele vai nos remeter para uma discussão acerca desses elementos, que depois eu já vou mencionar para vocês. E, ao mesmo tempo, nos informa esse conceito legal, tá? Paralelamente ao Código Civil, a nossa Constituição, ela também se assemelha, né, no mesmo raciocínio, tá? Ou seja, a Constituição, ela antes mesmo já havia mencionado o conceito acerca da união estável, né? Considerando, indubitavelmente, como uma nova entidade familiar. Lá na redação, né, que eu coloquei também aqui no material dos senhores, na redação do 226, parágrafo 3º, tá? União duradoura, né, que tem o objetivo de constituir uma família entre pessoas de sexos opostos, tá? Então, esse conceito que é inaugurado pela Constituição, nesse artigo 226, parágrafo 3º, posteriormente, o nosso Código Civil também veio se assemelhar, né? Veio também se subsidiar. E, sem sombra de dúvida, também confirma a tese acerca dessa nova nomenclatura deste novo enunciado acerca da união estável, tá? Então, os embasamentos legais, os direcionamentos legais, os senhores, né? Vocês devem estar direcionados para essas redações, tá? Sempre com esse propósito de você querer constituir, de você querer confirmar essa respectiva entidade, tá? De natureza familiar. Agora, o que é importante também a gente não esquecer, eu até faço menção aqui também no teu material. Aquelas causas de impedimento, acho que os senhores devem estar recordados, né? Não sei se vocês se lembram, aquelas causas lá da redação do artigo 1521, né? Por exemplo, não posso firmar um casamento entre ascendentes e descendentes, né? Entre novamente firmar um casamento para quem já está casado, etc. Aquelas causas impeditivas que vocês já estudaram comigo lá no passado, também eu faço menção, não eu, né? A doutrina e a legislação também remete para o mesmo raciocínio, para a mesma discussão, para a união estável. Vou facilitar o linguajar. Aquelas causas de impedimento que se adequam ao casamento, também eu aplico para o estudo da união estável. Tá? O que quer dizer isso, professor? Se acontecer, se houver alguma daquelas situações de causas impeditivas, indubitavelmente também eu não posso ali querer firmar, confirmar, sacramentar uma união estável. A união estável não tem como ser ratificada, levando em consideração também alguma daquelas situações de impedimento. Então, isso normalmente vocês não devem esquecer. Aquelas causas impeditivas não somente estão direcionadas para o Instituto do Casamento, mas também eu irei adequá-las, direcioná-las para o estudo da própria união estável. Isso daí é muito importante vocês, por favor, não esquecerem, tá? Porque normalmente alguns alunos, alguns colegas, mas eu pensava que as causas de impedimento só estivessem atreladas ao Instituto do Casamento. Não, tá? Isso também deve estar resguardado, direcionado para o estudo da própria união estável,
vírgula, a partir do momento que a união estável passou, né, a ser considerada como uma nova entidade familiar após o advento da vigente Constituição. Então, isso é importante que os senhores nunca esqueçam. Se acontecer algumas situações de causas impeditivas, lá da redação do artigo 1521, tá? Você também não só deve direcionar para o casamento, mas também você deve aplicar essas causas de impedimento para o estudo da união estável, tá? Então é importantíssimo porque é a nova entidade familiar que passou a ser reconhecida, né, após o advento da Constituição, que nós já estudamos isso lá no nosso capítulo introdutório, né? Além da união estável, né, a entidade monoparental. Eu acho que vocês devem estar recordados, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Existe até um dispositivo, até coloquei aqui no teu material, né, no parágrafo 1º, se vocês puderem até anotar, até a Rosane, me ajude aí, Rosane, é no parágrafo 1º do artigo 1723, tá? Essas causas impeditivas, que também eu adequo, né, eu direciono para o estudo da união estável, tá? Nessa redação desse parágrafo 1º do artigo 1723, tá bom? Ah, outra informação aqui importante. De vez em quando eu vou ter que olhar aqui para o roteiro, que são muitas informações. Isso, Rosane, muito obrigado. Olha, queridos, é o seguinte: a união estável, um rápido contexto histórico aqui para vocês. Até antes do advento da Constituição vigente, né, como eu já iniciei até a aula com alguns colegas que já estavam aqui, mas eu vou repetir, né? Era considerada somente uma mera sociedade de fato, ou seja, sem nenhuma conotação, sem nenhuma proteção jurídica voltada especificamente para o Instituto do Direito de Família, né? Em outras palavras, tudo que ali perpassava deveria estar atrelado à regra do direito das obrigações, do cumprimento obrigacional de direitos e deveres, tá? É óbvio que a Constituição ela trouxe uma nova interpretação. Primeiro, a grande mudança é proporcionar a elevação da união estável com uma nova entidade. Isso daí é fato. O que quer dizer isso, professor? O simples fato de ser considerada uma nova entidade, é óbvio que eu vou atrelar o estudo da união estável para o próprio direito de família, para as normas do direito de família. Nós retiramos a responsabilidade que até então era direcionada para o direito das obrigações, e agora nós perpassamos esse compromisso para o elo de onde? Para o elo do próprio direito de família. Essa foi a grande mudança, tá? Nós passamos a ter, e algumas legislações extravagantes que antecederam, inclusive o advento do atual Código Civil, a legislação de 94, a legislação de 96, foram algumas leis que começaram a discutir com mais detalhes acerca da união estável. Que hoje, né, inclusive essas legislações não são muito mais incisivas, né? Nós temos tão somente a aplicabilidade do Código vigente, do Código Civil de 2002. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, pelo simples fato de ser uma mera sociedade, bastava que eu peticionasse, né, que eu formalizasse somente um direito de natureza patrimonial, né? A união estável era tão somente considerada, entre aspas, né, como se fosse um concubinato impuro, tá? Era uma relação alheia ao casamento, era uma relação proibida, né? Isso até antes da Constituição vigente, né? Você não tinha na união estável nenhuma base de proteção, nenhuma base de direcionamento, tá? Então, tudo que perpassasse fora ali ao casamento, óbvio, era considerado uma mera sociedade de natureza concubinária e de natureza impura, tá? Já depois do advento da nossa Constituição, a união estável passou a ser elevada à condição agora de uma entidade que todo mundo já sabe, e alguns livros ainda trazem a velha discussão. É um concubinato puro. O que quer dizer a palavra pura? Reconhecida, né? Tem uma base de um resguardo legal, tá? Porém, é claro que a majoritária doutrina entende que não necessariamente eu vou utilizar mais dessa velha nomenclatura concubinato puro, tá? Porque nós já sabemos que lá na redação do 226, que eu acabei de discutir para vocês, já é bem clássico. A união estável passou a ser finalmente uma entidade, tá? Então aí no material de vocês eu faço essa discussão, né? Ainda alguns doutrinadores asseveram união estável ou concubinato puro, tá? Palavra pura é porque eu tenho uma base de um direcionamento oriundo da própria norma jurídica.
tá? Mas a nomenclatura correta é somente união estável. Mas eu estou só direcionando aos senhores, dando essa OBS, porque vocês podem, de repente, encontrar, né, perante uma literatura clássica, ainda a nomenclatura concubinato puro atrelado à união estável. Significa dizer que temos, né, um direcionamento, um embasamento, uma garantia da norma, tá? Mas, muito embora essa nomenclatura esteja atualmente em desuso, tá? Nós somente nos remetemos a essa estabilidade entre uma conjugação de aptidões ou união estável, tá? Agora, os alunos me perguntam, alguns colegas, mas o que é hoje o concubinato impuro? Né? O que quer dizer impuro? É que eu não tenho uma base de garantia legal, principalmente na fonte formal do direito. É tão somente o chamado concubinato, né? Porque antigamente nós fazíamos essa distinção entre o concubinato puro e o concubinato impuro. E hoje, este chamado concubinato impuro, tá, é o que não está atrelado nas regras propriamente ditas da própria união estável, tudo que estiver alheio à união estável, fora desse contexto, nós denominamos de concubinato impuro, ou simplesmente, tão somente, a nomenclatura concubinato, tá? Esta redação que nos remete à natureza desse concubinato, eu até faço menção aqui no material de vocês, aqui no artigo 1727, tá? Esta redação é muito clássica, ela nos informa que tudo que estiver contrário, alheio aos elementos da união estável, que não venham precisamente ser informado, tá? Como se nós estivéssemos partindo para uma outra contramão, tá? Pelo um outro tipo de elo, nós temos a natureza concubinária, ou o relacionamento concubinato, tá? Então, também, alguns doutrinadores entendem, bom, o que não está na lei é um ato impuro, tá? Justamente aí, olha, como a colega colocou, as relações não eventuais, né? Eu já vou discutir isso. Constitui somente um concubinato, ou o chamado concubinato impuro, que era justamente na velha nomenclatura que hoje nós não fazemos mais essas distinções, tá? Então, isso é importante vocês não esquecerem. Professor, o concubinato puro e o concubinato impuro, depois da Constituição de 88. O puro, na verdade, é a própria união estável, tá? O impuro, na verdade, é o próprio concubinato, né? Porque tudo que estiver fora do contexto da união estável, nós temos esse fenômeno, nós temos essa relação de natureza concubinária, tá? Mas eu torno bem claro esse raciocínio para os senhores, que essa diferença entre concubinatos puros e impuros, atualmente não está sendo muito mais utilizado, tá? Está em desuso, que no passado era muito mais veemente, era muito mais incisivo, tá? O concubinato impuro, que era a própria união estável, tá? Comparado justamente às relações conjugais, tá? Que o casamento até então era a principal entidade familiar, que era a que deveria ser respeitada, tá? Mas hoje não. Nós não fazemos mais essa diferença entre concubinatos, tá? Dentro desse raciocínio também, aqui no roteiro de vocês, dando seguimento à nossa discussão, tá? Do estudo da união estável, eu faço aqui também uma ressalva entre alguns elementos caracterizadores. Que, diga-se de passagem, meus amigos e minhas amigas, esses elementos, que é uma regra taxativa, eles estão prescritos nessa redação do artigo 1723, que inclusive até já foi mencionado aí pela colega no grupo, tá? Vamos observar aqui, só para a gente ter uma noção, né? Olha só, é reconhecida como, aí você já grifou, uma entidade familiar, o que no passado não era sociedade de fato, com a Constituição, elevou a essa condição, ou seja, passamos agora a ter a união estável, um reconhecimento, garantido pela legislação constitucional e civil, atrelando-a às normas do direito de família. Ótimo, uma importante informação, tá? Mas não é somente uma mera entidade. Olha o que está dizendo aí na redação. Entre homem e mulher, tá? Configurado na convivência, aí você está grifando pública, contínua e duradoura. Repito, pública, contínua e duradoura, tá? E também, professor, com objetivos de constituição de família. Então, nós temos 4 elementos aqui fundamentais. Cartões postais de visita, eu coloco entre aspas, né? Que, obviamente, ali nós podemos identificar essa união estável.
Resumindo, a união estável, ela vai precisar desses elementos caracterizadores para que, obviamente, ela possa ser reconhecida pela norma, reconhecida pelo cotidiano jurídico, tá? Uma vez me fizeram uma seguinte pergunta: professor, a ausência de alguns desses elementos irá caracterizar a união estável? Não, tá? Torna-se necessário que todos esses elementos prescritos na redação desse artigo 1723, que já está, inclusive, aí postado na plataforma para vocês, esses elementos, eles têm que estar presentes, tá? A ausência de algum deles, indubitavelmente, eu vou descaracterizar a união estável, tá? Uma vez foi até uma questão de concurso público, eu não me lembro qual foi o concurso, mas caiu nesse sentido. A ausência de alguns dos elementos caracterizadores vai fazer com que a união estável venha a ser reconhecida? Pelo contrário, venha fazer com que ela venha a ser desconhecida. Tá? Então, eu vou precisar da presença desses quatro elementos. Tá? Nesse sentido, eu trago aqui a discussão no material para vocês. Tá? A importância desses elementos para formalizarem, ao mesmo tempo garantir, né, a existência da união estável. Tá? É importante que todos estejam presentes. Não pode haver ausência de nenhum desses elementos. Vocês estão notando isso, né? Tá? Anotem isso daí que é fundamental. A presença obrigatória dos quatro elementos caracterizadores dos componentes, né? Que vai formalizar essa união estável. Não pode haver ausência de nenhum deles. Tá? Isso é uma regra clássica, fundamental. E aí eu trago a discussão aqui nesse item número 2, né? O primeiro deles é a chamada convivência, tá? Toda vez que nós ouvimos falar em convivência, né, nós vamos raciocinar para uma comunhão de interesses, uma conjugação de esforços, tá? Então eu preciso ter a pura convicção que um casal, tá, que a Constituição e o Código Civil defende para pessoas de sexos distintos, né, tenham essa vontade, tenham esse direcionamento de unir as suas vontades, tá? Então, esta convivência parte da liberalidade, da manifestação volitiva de querer firmar essa entidade de família. E, ao mesmo tempo, esta convivência, que eu estou olhando aqui no material de vocês, ela tem que ser o quê, gente? Pública, não é isso que está escrito aí na letra A, no item 2, né? E duradoura, com ânimos de família. Pública por quê, professor? Porque eu não posso obscurecer esta relação perante o todo, que é a sociedade, perante o coletivo. Tá? Se eu e, por exemplo, e a fulana já estamos em união estável, nós temos que transparecer esta relação perante a opinião pública, tá? Perante o efeito erga omnes. Eu não coloquei o efeito erga omnes aqui no material de vocês, mas se vocês quiserem escrever, seria até pertinente, tá? É um dos reflexos trazidos pela união estável. É operacionalizar esse chamado efeito erga omnes, tá? Dentro da natureza pública. Se vocês quiserem anotar, seria importantíssimo, tá? Mas não é só pública, também é duradoura, né? Ela, de uma certa forma, a união estável. Nós não temos um tempo mínimo hoje que eu possa te informar acerca de quando já iniciou essa união estável, de qual é o tempo necessário para nós constituirmos essa união estável. Na legislação anterior de 96, que direcionou uma discussão acerca do próprio Instituto, precisávamos até então de um tempo, de um interregno mínimo de 5 anos, que atualmente, hoje, o Código Civil vigente não traz mais essa menção de tempo necessário para iniciarmos o estabelecimento de uma união estável. Apesar que alguns colegas meus civilistas, alguns doutrinadores, até defendem a tese de uma possibilidade de estabelecimento de um tempo mínimo, tá? Inclusive, já foi até discussão em sede do próprio STJ, de pelo menos você garantir uma certa durabilidade, tá? Mas a grande discussão é: que durabilidade é esta? Quanto tempo essa durabilidade deverá ser levada em consideração, tá? Então existe essa discussão. Alguns doutrinadores até divergem, até contestam que seria pertinente que, mesmo assim, mesmo se tratando de união estável, mas seria interessante que ainda fosse estipulado um tempo mínimo, tá? Muito embora o Código Civil não faça mais menção desse tempo, tá certo?
E ainda por cima eu trago aqui, né, com ânimos de família. Eu preciso, mais uma vez, formalizar as vontades, já que é uma convivência, né? É uma divisão de esforços, e com esse ânimo de querer firmar um compromisso de elo familiar, né? De exercício desse poder familiar, tá? Dentro daquele princípio da solidariedade que você já estudou comigo, tá? Divisão dos esforços, de tarefas, etc. Tá? Logo em seguida, também eu faço uma menção. Há contrato da união estável? Lá na frente eu vou discutir com mais detalhes, mas é possível, sim, tá? Fica da mera liberalidade dos conviventes, né, dos companheiros, em querer estipular o chamado contrato de convivência, que depois eu vou discutir com mais detalhes, mas respondendo essa pergunta, é perfeitamente possível, tá? Cuidado, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras que não é regra para a união estável, diferentemente do casamento, que ele já inicia com a natureza contratual. Aqui não, tá? Por favor, coloque até uma observação aí, coloque de vermelho, qualquer cor, mas, por favor, não esqueçam. Para a união estável, nós não iniciamos com a natureza contratual, tá? Isso não é regra, isso é uma faculdade, uma mera liberalidade, tá? E depois eu vou explicar com mais detalhes lá na frente, tá bom? Na letra B, eu coloco diversidade de sexos, eu acho que não é preciso mais nem explicar sobre isso, né? Que está prescrito até na redação desse artigo, 226, parágrafo 3º. A Constituição, infelizmente, eu falo infelizmente porque vocês já sabem, né? Que nós já temos a discussão da natureza homoafetiva, mas não perante a fonte formal do direito, né? Mas perante a doutrina e a jurisprudência, né? A união estável para pessoas do mesmo sexo trazida desde o provimento, né, da resolução lá do CNJ, número 175 de 2013, que já passou a garantir até o casamento para essas pessoas do mesmo sexo, mas a Constituição ainda não faz essa menção, nem o Código Civil, né? Vamos esperar que, de repente, o futuro Estatuto das Famílias já venha alterar e venha trazer essa possibilidade de também reconhecer não só a diversidade do sexo, mas também para pessoas do mesmo sexo, tá? Então, essa diversidade, repito, é a fonte formal do direito que garante a união estável entre homem e mulher. Para a doutrina e para a jurisprudência e para a resolução 175 de 2013 do CNJ, tá? Já é uma realidade você ratificar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, você até converter essa união estável para casamento também, tá? Se vocês puderem até anotar aí no material, a resolução 175/2013, que eu acho que devo até já ter discutido com vocês lá no estudo do casamento, né? Que eu posso tranquilamente firmar esse compromisso para pessoas do mesmo sexo, tá? Ou seja, ratificar a união estável perante esse público-alvo, tá? Nós temos também aqui a publicidade, né? Não pode fugir a regra da publicidade. Eu até coloquei aqui, essa redação foi eu mesmo que escrevi. É uma redação às claras, né? Não pode ser obscura, não pode ser uma relação clandestina, tá? Se o fulano e o Beltrano te conhecem enquanto companheiros, obviamente que não é somente eles que vão te reconhecer, mas outras pessoas também. Você transparece essa relação perante a sociedade, tá? Diferentemente do concubinato, né? Porque o concubinato não é às claras, tá? Você não transparece essa relação para o todo, tá? Você realiza uma relação singular, você realiza uma relação oculta, mas de uma certa forma ali você está desenvolvendo alguns atos jurídicos, tá? Então, um dos efeitos, uma das grandes diferenças da união estável para o atual concubinato é justamente esta letra D, essa letra C, perdão, que no caso é a publicidade, né? Para a união estável é um ato notório, é um ato reconhecido, tá? Erga omnes. Para o concubinato, não. É um ato obscuro, é um ato singular, tá? Oculto, que de uma certa forma só interessa o interesse de duas pessoas e ninguém mais, tá? Então fica às escondidas, né? Diferentemente da união estável que transparece, certo? Temos aqui também a letra D, né, que de forma certa faz o seguinte: durabilidade da convivência, né? É bem interessante aqui o fator tempo. Pois é, aquilo que eu venho discutindo, que eu já até mencionei, vou até repetir. Nós não temos atualmente um tempo exato para querer já afirmar
e iniciar o estabelecimento dessa união estável, comparando a redação anterior, que, no mínimo, tínhamos que ter 5 anos já para a gente ratificar essa união estável. Hoje, não. Existe uma relatividade, tá? É muito relativa essa discussão. Muito embora eu precise, obviamente, respeitar esses elementos do artigo 1723. E aquilo também que eu já mencionei, alguns doutrinadores discordam, entendem que torna-se necessário pelo menos estabelecer um tempo mínimo de convivência, tá? O próprio STJ já até se posicionou nesse sentido. Mas esta durabilidade, que eu faço até uma ressalva aqui, tá? Ela está até em sintonia com a estabilidade. A estabilidade, qual é a diferença para a durabilidade? A durabilidade, nós estamos postergando esta relação no fator tempo. A durabilidade, de uma certa forma, você não vai aceitar os efeitos da prescrição, tá? Você está se preocupando em querer dar firmeza nesse determinado compromisso. Postergar no fator tempo mesmo, tá? Sem se preocupar com a regra prescricional. Aqui na estabilidade é diferente, né? A estabilidade é uma relação sólida, tá? Você está firme nesse seu compromisso. Você já estabeleceu aquela entidade, né? Você já desencadeia direitos e deveres, né? Dentro daquele seu compromisso, dentro da sua própria família. Então não é uma relação esporádica, né? A estabilidade, pelo contrário, eu já tenho um firmamento sacramentado, é sólido, tá? Eu já constituo, eu já desenvolvo determinados atos jurídicos, por exemplo, eu já manifesto meus alimentos, eu já exerço meu direito à habitação, eu já exerço meu direito até herança, se for o caso. Então é estável, né? De uma certa forma e de outra, tanto a durabilidade quanto a estabilidade, elas estão em sintonia, tá? Que é necessário para a união estável. E que diferencia para o concubinato, porque o concubinato não aceita uma durabilidade, tá? E muito menos uma estabilidade, né? O concubinato, pelo contrário, ele quer uma relação esporádica, tá? Uma relação momentânea, né? De curtição, mas que mesmo assim possa ter ocasionado algum efeito jurídico. E depois eu vou discutir isso, tá? A durabilidade não, você tem a relação de permanência contínua, cotidiana. É a que justamente vai nos informar dentro desse procedimento, tá? Então, normalmente os alunos perguntam, professor, a grande diferença da durabilidade para a estabilidade. A durabilidade, né, o fator tempo, eu, de uma certa forma, não vou respeitar, não vou aceitar a regra prescricional, tá? Enquanto que a estabilidade é a relação sólida, coesa, existe o compromisso já firmado entre os deveres a serem exercidos entre os companheiros, tá? Todos os seus direitos e deveres que eles vão estabelecer perante aquela respectiva entidade que eles já constituíram, tá? Então não é uma relação esporádica. A estabilidade não, ela é sólida, tá? Ela já é firmada, o seu compromisso, tá? Quer seja por um contrato ou não necessariamente, com outros meios de provas, né? Documentais, testemunhais, que aí você poderá lá na frente até subsidiar para confirmar essa estabilidade, tá? Outro elemento aqui que eu coloco no teu material, meus amigos, inexistência de impedimento para casamento. Eu acho que não adianta mais nem explicar isso, que eu já até expliquei, mas eu vou só respeitando os colegas que chegaram depois, tá? Eu não posso deixar de não observar que aquelas causas impeditivas lá do 1521 também você deve atrelar para a união estável, tá? Só para fazer essa ponte de comunicação, até coloquei aqui, né, na redação do artigo 1521, aquelas causas de impedimento, também eu vou fazer uma menção para a união estável. E muito interessante também, que eu coloco aí no teu material, a redação desse parágrafo primeiro, né, do 1723, que depois eu também já vou explicar, é a questão daquelas pessoas que paralelamente pode firmar, além da união estável, de repente, pessoas que estão até separadas, mas ainda casadas, né? Isso é comum. Você verificar alguém que está separado, né, que é fruto de um casamento, mas que atualmente está separado de fato, mas que constituiu posteriormente uma união estável, ou de repente já havia até constituído uma união estável. Então, essas entidades paralelas, né, você até estudou comigo, essas entidades paralelas, é possível, né, você firmar ao mesmo tempo uma união estável e um casamento, regra geral, considerando justamente esta separação de fato, tá?
Até menciono isso no meu vídeo, né? Um dos vídeos meus que você já deve ter assistido. Eu convivi ao mesmo tempo com casamento e união estável. É possível garantir os meus direitos, o reconhecimento dos efeitos? É possível, sim, tá? E aí vem a redação desse parágrafo primeiro. Para causas impeditivas, eu não posso. Agora, se você já estiver separado de fato, né? Indubitavelmente, se você já havia firmado o casamento, mas está separado, mas que pretenda já constituir uma nova união estável, que de repente já até constituiu, é perfeitamente possível que, paralelamente, essas entidades venham o quê? Se correlacionar, venham conviver, tá? Inclusive para resgatar direitos futuros, principalmente dentre esses direitos, até quem sabe uma herança futura, tá? Então isso é uma forma indubitável que a gente também deve respeitar, né? Outra coisa aqui, outro elemento, queridos, a honrabilidade. Aqui já é uma parte mais doutrinária, tá? É a redação, inclusive, do 1724. É a chamada honra objetiva. São os deveres, né? Os compromissos cotidianos. Até coloquei aqui, se vocês quiserem anotar, direito aos deveres, respeito à ausência dos conviventes, tá? Ao direito também à imagem dos conviventes. Então, essa honrabilidade, mesmo que ela não esteja por expresso na redação do 1723, mas a gente também não vai deixar de não mencionar essa honra objetivo, tá? Isso, conforme a redação aí, olha, 1724, relações entre companheiros, deveres, né? Deveres de lealdade, respeito, assistência, tá? Tudo isso traduzido é chamado dever de honra, né? Ou seja, o direito personalíssimo de respeito à imagem desses companheiros, que também a gente não pode deixar de não mencionar, tá? E, por fim, um dos elementos, talvez o principal deles, que eu também já havia explicado, a coabitação, né? Essa comunhão de esforços, tá? Essa comunhão de deveres, né? A vida em comum, que eu já até mencionei aqui no material de vocês. Agora eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, tá? Tem até uma similitude da união estável para o casamento, essa coabitação. Eu preciso, ou seja, afirmar essa vida conjugal em comum, ou essa vida, né, convivencial em comum. Os esforços têm que ser ali relacionados, tá? O interesse de querer dividir uma vida em parceria. Só que esta coabitação não significa dizer que eu preciso, professor, para a união estável, conviver no mesmo teto, tá? Isso é importantíssimo vocês não esquecerem. Uma coisa é eu querer coabitar, ou seja, querer construir uma vida em comum com o fulano e com a fulana, dividir despesas, dividir os esforços, os compromissos, tá? Agora, outra coisa é eu querer conviver entre um mesmo teto com este indivíduo, tá? Morar nesse mesmo recinto. Não necessariamente. São coisas distintas. É uma grande diferença para o casamento, porque a coabitação, inclusive, ela estende, inclusive, para a regra domiciliar, tá? Não só você vai estabelecer uma vida em comum, como também você deve, no casamento, até estender para uma relação domiciliar, para uma convivência domiciliar. Na união estável, a gente quebra pelo menos essa diferença, tá? Eu vou ter uma divisão de esforços, mas não necessariamente conviver no mesmo domicílio. E aí eu faço essa ressalva aqui nesta súmula 382 do STF, tá? Depois até convido vocês para ler essa súmula, que ela é muito clássica. A união estável, eu preciso estabelecer esse elo de parceria entre os companheiros, tá? Entre os conviventes, sem haver necessidade de dividir os mesmos esforços perante o mesmo teto. Não, tá? Aqui a coabitação ela não se estende para a regra domiciliar, diferentemente do casamento, que lá se estende. Tá? Um dos deveres entre os cônjuges, né? Lá do 1500, lá na redação do artigo 1566, é estabelecer uma coabitação domiciliar. Aqui esta coabitação domiciliar ela não é plausível para o Instituto da União Estável. Aqui a gente pode descartar essa possibilidade, de acordo com a súmula 382 do STF. Tá? Então isso é importante, vocês não esquecerem que para a União Estável nós não precisamos estabelecer esse elo domiciliar, esta vida em comum, e se tratando do mesmo domicílio, conforme essa súmula. Isso, tá? É indispensável, né, a caracterização para justamente estabelecer essa união estável.
A súmula coloca aqui mora que chore, ou seja, uma outorga, né, entre os companheiros, entre os conviventes, tá? Quer seja do marido, né, quer seja da esposa. No caso aqui, quer seja do companheiro, quer seja da companheira. Não precisa, indubitavelmente, dividir esse mesmo teto, tá? Além disso, nós temos aqui os deveres, tá? Também uma regra exemplificativa prescrita no artigo 1724, que aqui a gente já deu uma pincelada, né? Dentre esses deveres estão aqui, só para nós lermos novamente o 1724, que a colega já colocou, olha, dever de lealdade, respeito, assistência e guarda e educação dos filhos. Esse dever aqui da lealdade, tá? Eu até faço uma observação aqui. O dever da lealdade não quer dizer a mesma coisa do dever da fidelidade. Porque o que é ser leal, né? O dever dessa lealdade, como eu coloco aqui, é um sentido muito amplo. Você tem que estabelecer uma confiança mútua. Toda vez que eu ouvir falar dever de lealdade, é o dever de você estabelecer esse elo de confiabilidade diante da ausência de algum deles, tá? É claro que esse dever da lealdade, dessa confiança, tem que também estar permeado em quê? No dever da sinceridade, né? No dever da fidelidade recíproca. Esse dever da fidelidade recíproca, eu até faço menção, faço uma comparação até com o casamento, tá? Tudo isso também resgata e envolve para a união estável, tá? Repito, dever da fidelidade, dever do compromisso, dever da confiança dentro de uma relação entre os próprios companheiros, tá? Então eu posso te dizer que a lealdade, ela é gênero. Por isso que eu faço essa divisão aqui, dever de lealdade versus dever de fidelidade. Porque a lealdade aqui, ela é bem mais genérica. Ela aceita outras características, outros adjetivos, tá? Qualificadores, diga-se de passagem. O dever da fidelidade não, ele é bem restrito, né? É o dever justamente de respeitar a ausência de algum deles, tá? O que é ser fiel? É justamente respeitar a ausência, né, diante de algum desses determinados companheiros, perante algum determinado ato jurídico, tá? Então você vai ter esse compromisso. Um é gênero e outro é uma das suas peculiaridades, que no caso é a fidelidade, tá? Além dessa lealdade, nós temos também o devido respeito, de natureza subjetiva. Eu faço até uma menção do dever do respeito para a honrabilidade, né? Porque aqui no dever do respeito, que eu coloco o teu material, você vai ter que respeitar justamente a imagem do companheiro, tá? De evitar que alguns eventuais vícios no negócio jurídico não venham a ser realizados e venham contradizer a imagem desse próprio companheiro, tá? Por exemplo, expor a imagem do teu companheiro perante uma publicidade, que venha totalmente infringir essa imagem, né? O nome propriamente dito, tá? Então esse respeito, ele priva, ele defende essa honra, né? O direito personalíssimo, pode até anotar aí no teu material, tá? De natureza subjetiva. Sim, professor, é importante? É, porque agora você está atrelado às normas do direito de personalidade, tá? Você está respeitando a imagem do teu companheiro para que evite alguns eventuais vícios no negócio jurídico, principalmente a questão da fraude, principalmente a questão da coação, dentre outros, tá? Então, lealdade é uma confiança, respeito é a privação, é o cumprimento para essa honra, tá? Para o direito de personalidade, para que você defenda a imagem do teu companheiro, da tua companhia perante a opinião pública, tá? Principalmente o exercício do direito ao resguardo ao teu nome, tá? Então, isso tudo são deveres que um companheiro deverá realizar perante o outro. Eu vou ter que exercer a confiança, vou ter que exercer a fidelidade, que tudo isso vai fazer parte da lealdade. Ao mesmo tempo, vou ter que defender a imagem do meu companheiro, para que não venha a ser exposta para uma opinião pública, para que não venha desvirtuar, tá? É o chamado dever de respeito. Eu vou ter que defender a honra do meu companheiro, tá? Sob pena, obviamente, de descaracterizar e culminar até para um eventual dano moral, que isso é perfeitamente possível, né? Inclusive até no casamento. É um dos motivos pelos quais vai proporcionar o término dessa relação, tá? Que vai te proporcionar esse descumprimento, né? E o dever da assistência, né, meus amigos? O dever da assistência, o que é assistencialismo? É o compromisso material, né? E o compromisso também moral, tá? O material, ou seja, o direito aos alimentos, tá? Que não só os cônjuges têm esse compromisso, como também os companheiros, tá? Direito à coabitação, direito a uma
uma pensão do INSS, por exemplo, uma pensão por morte, caso algum desses companheiros venha até falecer. Então, todo esse arcabouço é a chamada assistência material. Até coloquei aqui, né? Assistência material versus assistência moral. Assistência moral é o dever da dignidade, né? Que até faz uma similitude, até se assemelha ao dever do respeito, tá? Porque também você aqui, na assistência moral, você está cumprindo, você está defendendo o direito de personalidade também, tá? Você pode até fazer uma menção aí. O assistencialismo moral se assemelha ao dever do respeito, tá? Pode até fazer uma setinha, fazer uma observação dentro desse raciocínio, tá? Um outro dever, professor, que é uma regra exemplificativa do 1724, tá? Na letra D, guarda, sustenta, educação da prole. Você está cumprindo com aquele princípio do melhor interesse da criança. Você está cumprindo com o princípio da paternidade, né? Se for o caso, socioafetiva, na condição de companheiro, tá? Dentro da regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não sei se vocês estão recordados, mas lá no passado, quando eu expliquei aquele princípio, né, no melhor interesse da criança e do adolescente, você não deve esquecer que a prole não é mais uma condição essencial dentro de um planejamento. É uma faculdade, não só para os cônjuges, mas também para esses companheiros. Agora, a partir do momento que você firma esse compromisso, você não pode deixar de não cumprir por considerar a garantia de normas de natureza pública, né? Porque você está atrelado ao ECA e também você está atrelado ao Código Civil. Então você tem que, de uma certa forma, garantir esta sobrevivência para esses menores, tá? Aqui no teu material eu faço menção, olha, do artigo 227, né, que é a educação da prole, a garantia da sobrevivência material e, acima de tudo, afetiva, que é o principal elemento caracterizador. Eu não coloquei aqui diretamente, mas você também ressalva. Eu não estou somente retratando a possibilidade da proteção material, mas também a proteção subjetiva, né, que no caso é a afetividade, que é o elemento fundamental, tá? E ainda por cima eu coloquei o 228, né? Porque o 228 ele faz essa menção de todas essas normas de convivência, os deveres correlacionados ao poder familiar, trazidos lá pela nossa Constituição vigente. Poder familiar esse que é exercido de forma isonômica entre os companheiros. A exemplo do que acontece com os cônjuges, os companheiros também exercem de uma forma igualitária esse poder familiar, dentro da sua própria entidade. Tá? Isso é importante vocês não esquecerem. Eu faço uma pergunta aqui, né? Fim da união estável interfere nos deveres para com os filhos? Pelo contrário. Quer seja casamento, quer seja união estável, se finalizou a tua relação, mas os deveres perante a prestação do auxílio material, do assistencialismo material, do assistencialismo moral, permanece. Isso daí perdura, enquanto existir o teu compromisso, até que depois venha atingir a maioridade civil. Permanece, tá? Uma vez foi até uma questão dessa, de uma oratória, né, que uma banca examinadora perguntou para um dos alunos, me diz uma coisa, mesmo finalizando a união estável, né, entre os companheiros, mas aquele dever de conduta do assistencialismo moral, perante aquela prole vai também ser finalizada, pelo simples fato da união estável ter também sido finalizada, isso é uma tentativa de tentar, né, confundir o candidato. Pelo contrário, o que você tinha que ter respondido? Não. A união estável, esta entidade precisamente, mesmo tendo fim, mas enquanto estiver na condição de menor, de incapaz, o dever do exercício do poder familiar lhe perdura. Nós jamais devemos por fim, até que, obviamente, esteja na condição de menores, tá? Perante a redação lá da Constituição. Após atingir a sua maioridade civil, obviamente cessa esse compromisso perante quer seja os cônjuges, quer seja os companheiros, tá? Então, esse dever de conduta, desse assistencialismo material e moral, deve ser respeitado também pela união estável, não somente pelo casamento, tá? E aqui nós temos justamente esse exemplo, tá? Logo em seguida, além desses deveres, com base na redação do 1724, que já está aí no quadro, né, eu também trago aqui alguns exemplos, como é que nós podemos visualizar o Instituto da União Estável perante outras normas, perante outras discussões, outras matérias específicas do próprio Código Civil, tá? Também uma redação exemplificativa.
Como, por exemplo, aqui, olha o que eu coloco no teu material, regime de bens, né? Para a união estável, normalmente você segue esta redação aí do artigo 1725, tá? Regra geral, isso nós vamos estudar já a partir de quinta-feira, não se preocupe que a partir de quinta-feira nós já vamos começar a estudar esses regimes, tá? Mas a redação é muito clássica, né? O regime que vai regir a união estável, regra geral, é a comunhão parcial de bens, tá? E aí uma vez um casal, até uns clientes, né, que eram na condição de companheiros, doutor, mas gostaríamos, por exemplo, de alterar o nosso regime, sair dessa comunhão parcial é possível? Aí eu respondi sim, tá? Mas aí eu tive que explicar como seria possível proceder à alteração desses regimes, que também logo logo eu vou explicar para vocês, tá? Mas traduzindo, o regime para os companheiros é o regime da comunhão parcial, tá? E aí eu coloco justamente a discussão do contrato de convivência, né? Que o contrato de convivência não é uma regra, é uma exceção, que normalmente você vai firmar em sede de escritura pública, tá? Porque ali você já vai informar ao juiz competente se for necessidade, se houver menores. Mas se não houver menores, você já vai informar diretamente ao próprio cartorário, tá? Acerca dos direitos e deveres que aqueles companheiros deverão firmar perante essa escritura pública. O que eu quero te dizer é que, regra geral, esse contrato de convivência você já pode inaugurar no próprio cartório de notas, vírgula, partindo daquele entendimento que não exista, né, nenhum litígio, que obviamente os companheiros não apresentem nenhuma prole de incapazes, nenhum filho, né, ou nenhuma filha que esteja na condição de menor. Por que não eu também iniciar a lavratura dessa escritura perante um cartório? Muito embora você já saiba, não é regra, é uma exceção. O contrato de convivência não inaugura a união estável. Você, enquanto companheiro, terá a opção de querer firmar esse contrato. Eu não me lembro se foi a turma de vocês que me perguntou, mas teve uma turma que me fez a seguinte pergunta: professor, qual é o momento da gente firmar esse contrato? Tá? E aí eu respondi: a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode anteceder a união estável, você pode já estar na união estável e de repente você pode até finalizar, tá, a união estável com esse contrato. Uma coisa eu te digo, é uma opção dos companheiros em querer estabelecer as normas de convivência, os deveres. Nesse próprio contrato de convivência, meus queridos, você também aproveita o ensejo, informa o seu regime patrimonial de bens, tá? Claro que a regra geral, os companheiros já estão na comunhão parcial, mas se eles quiserem eleger um novo regime, eles podem também fazer essa menção nesse próprio contrato de convivência. Isso daí é uma opção que eles também têm a seu dispor, tá? Então eu coloco justamente aqui, né, conceito, né, o contrato de convivência é uma faculdade, não é uma regra geral, tá? Eles vão ter a liberalidade, os companheiros, de querer eleger uma escritura pública e ali firmar todo um compromisso de cláusulas, né? Aquelas cláusulas que vai direcionar todo o convívio desses companheiros, né? O cotidiano desses companheiros. O que eles deverão fazer e aquilo que porventura eles deverão deixar de fazer, tá? Firmado diretamente, regra geral, pelo próprio cartório de notas competentes a essa escritura, tá? Além dos regimes, os alimentos, isso daí é uma clássica regra lá do 1694, os alimentos que ambos deverão prestar o compromisso, não somente para a natureza dos cônjuges, mas também os companheiros devem pleitear um do outro o direito dos alimentos, ao mesmo tempo estabelecer esse elo conjugal, né? Eu digo entre aspas a palavra conjugal, mas na verdade é um elo convivencial, porque se assemelha ao casamento, né? Nós temos o compromisso de prestar e de exercer o direito aos alimentos, semelhantemente ao casamento, tá? Direitos sucessórios, né, que lá na frente eu vou explicar com mais detalhes os efeitos, os reflexos, em que aquele companheiro também vai adentrar na regra da herança, né? Importante vocês não esquecerem que atualmente os companheiros passaram a ser elevados à condição de herdeiros necessários. Significa dizer que eles vão disputar em pé de igualdade a herança perante outros determinados herdeiros. Mas não se preocupe que essa discussão eu vou tratar com mais detalhes já no próximo semestre, quando a gente estudar em sucessão. O que eu adianto já para vocês é que os companheiros, eles tranquilamente podem já resgatar, disputar a herança em condição de pé de igualdade, comparado a outros eventuais herdeiros, que até então
era uma disputa em desigualdade de cotas. E hoje não, existe uma certa igualdade comparado até os cônjuges, comparado até outros herdeiros, tá? Aí vem essa redação do 1790, que lá na frente, logo logo, nós vamos discutir com mais detalhes. Aqui é só um exemplo, para vocês não esquecerem, que os companheiros também podem pleitear direito à herança, tá? Sim, né, a adoção. A adoção também é um outro reflexo, né, um outro exemplo de como a união estável também vai ter à sua disposição esse efeito jurídico. O direito de você solicitar uma adoção, desde que você tenha uma idade mínima, né, já de 18 anos, e a diferença para o adotado, você também tem que estar com uma diferença no mínimo de 16 anos. E aí eu faço aqui uma menção no teu material com base na regra do ECA, né, lá no artigo 42, que tanto eu posso solicitar proferir enquanto companheiro, né? Eu posso exercer uma adoção unilateral, como também eu posso adotar conjuntamente com a minha companheira, a chamada adoção conjunta, né? Até coloquei aqui, artigo 42 do ECA, né? Não se preocupe que logo logo nós vamos estudar a adoção. Mas o companheiro também ele pode querer por si só proceder uma adoção, como também ele pode realizar ao mesmo tempo com a sua companheira a chamada adoção conjunta, tá? Isso daí é uma regra que a gente não pode esquecer, tá? Um outro exemplo de efeitos jurídicos, de uns institutos, né? Aqui é bem interessante. O exercício do poder familiar. Principalmente quando finaliza uma relação em sede de união estável, quando a gente dissolve essa relação, termina, muitas das vezes pode existir aquela disputa de guarda, né? Entre os menores, entre a prole. Não só entre os cônjuges, mas também entre os companheiros. Você pode, de repente, solicitar perante ao juízo competente a formalização, o reconhecimento de um pedido de guarda. E isso até chama a atenção dos senhores, que normalmente quando você ingressa com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, tá? Você também, ao mesmo tempo, está solicitando que a justiça reconheça que você já firmou no passado uma união estável e que atualmente, até então, você já está firmando, e ao mesmo tempo reconheça a sua dissolução. E você pode combinar esta ação com outros institutos, dentre os quais, principalmente, até se você tiver alguma prole, né? Você pode combinar com uma regulamentação de visita, com um pedido de partilha, tá? Porque esta ação ela é principal, mas ela aceita outros institutos, tá? Dentre os quais, principalmente, a questão da disputa de guarda. Então, quando eu coloco aqui o exercício do poder familiar e a guarda dos filhos, que normalmente essa disputa, claro, você já sabe, né? A disputa de guarda é quando há o rompimento de uma respectiva entidade, quer seja o casamento, quer seja a união estável. Então, na própria ação de reconhecimento e de solução da união estável, você pode aproveitar o momento e cumular, né? Você pode combinar, por exemplo, para uma regulamentação de guarda. E aí a redação do 1612, eu até expliquei um pouco por alto lá no Instituto da Relação de Parentesco, não só você está adequando para o término de uma relação conjugal, mas também você está aplicando aqui para uma relação convivencial. Claro que a regra hoje é você estabelecer o quê? A chamada guarda compartilhada, né? Você vai tentar compartilhar, mesmo você pondo fim àquela relação de natureza convivencial da união estável, tá? Então é isso que normalmente os companheiros, eles também podem solicitar para a justiça, né? Que a proposta justamente é essa, é você tentar compartilhar os esforços. E aí até coloquei a redação desse artigo 1612 e logo em seguida eu faço a menção ao artigo 1584, parágrafo 2º, né? A chamada guarda compartilhada, que hoje é a proposta de regra. E também nós vamos estudar esse instituto lá na frente, tá? Um outro efeito jurídico, professor, é o direito ao exercício do nome. Ah, eu terminei a minha relação, eu dissolvi a minha união estável e eu procedi também o registro até então, né, anteriormente, eu alterei o meu sobrenome para o sobrenome do meu companheiro, ou vice-versa. E agora, eu ingressei com pedido de dissolução, de reconhecimento da união estável, e eu pretendo também voltar ao meu nome anterior, que até então existia, antes de ter estabelecido a minha relação de união estável. É possível voltar para o chamado, entre aspas, nome de solteiro? Sim, tá? Aquela regra que se adequa ao casamento, você também aproveita o ensejo e adequa para a união estável. Até fiz essa menção aqui, né? Na redação do 1565, parágrafo 1º, que a gente inclusive já discutiu. Tá? O direito de uso do sobrenome, né?
o de exercício da alteração do próprio registro do teu nome, não só na condição de casado, mas também na condição de companheiro. Tranquilamente, os mesmos efeitos, as mesmas regras que se adequam ao casamento, você também pode aplicar para a união estável. Cuidado com isso, tá? Porque normalmente o exame de ordem pode fazer uma diferença. O exercício do registro da alteração do sobrenome, do nome civil, que se direciona para o Instituto do Casamento, não se adequa para a união estável, pelo contrário, tá? Se adequa sim. Até então, antes da Constituição de 88, tudo bem, era uma mera sociedade. Esse Instituto do Registro do Nome Civil não estava atrelado precisamente para a união estável. Agora não, tá? O mesmo instituto de você utilizar o sobrenome do outro, de você proceder uma alteração, de voltar ao seu nome de solteiro, etc., também se estende para a união estável e não somente para o casamento. Isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam, tá? E, finalmente, né, a comprovação da união estável. Normalmente, o teu cliente vai bater lá no teu consultório, no teu escritório, seja lá onde você estiver, e vai te fazer a seguinte pergunta: doutor, doutora, o que é necessário para eu comprovar a união estável, doutor? Tá? Aí você já inicia a seguinte interpretação: olha, é uma regra exemplificativa, são N possibilidades de você ratificar a sua união estável, tá? Porque você tem um propósito, de repente, até de firmar um contrato de convivência, ou de repente até de finalizar a tua união estável. E normalmente as pessoas pensam na comprovação da união estável com duas possibilidades. Ou para você querer firmar um contrato de convivência, ou de repente, se você quiser dissolver essa relação. As pessoas vão se lembrar disso, né? Será que realmente eu já estou na união estável? É uma pergunta, tá? Aí eu trago aqui essa discussão, né? Como é que normalmente você vai comprovar essa união estável? Dentro dessa regra de exemplos, dentro dessas situações. Aí, só uma dica para vocês, né? Aqui eu até trago aqui alguns exemplos, né? Tá aqui a certidão de nascimento, né? Se você tiver, claro, uma prole em comum, traga uma certidão que ateste que esse filho pertence ao casal, tá? É uma prova contundente de ali estabelecer um elo de uma entidade familiar, tá? É um projeto de uma família que para a união estável é essencial. Então, logo, você tem que juntar os autos dessa certidão, que comprova justamente esse intento de querer firmar uma entidade, tá? Aí vem certidão de casamento. Ah, cuidado. Certidão de casamento, cuidado, gente, religioso. Você celebrou, mas não significa dizer que você já está casado por direito, não é? Eu tentei, né, professor? Eu iniciei um ritual lá nos moldes de uma religião específica, mas eu não ratifiquei ainda perante a esfera civil, tá? Então, o que ratifica isso? Que você, no momento, está numa convivência, ou que você até então esteve numa convivência. Mas você elegeu, nós já até estudamos isso, né? Você elegeu uma respectiva entidade que você deu pontapé inaugural para ratificar aquele casamento, mas não significa dizer que você já está definitivamente casado. Agora, você pode comprovar em sede de união estável, né? Que você iniciou um ritual nos moldes de uma entidade específica, com regras próprias, mas que ainda você não sacramentou lá perante o cartório de notas competente. Você não obteve na certidão definitiva de casamento. Então, se você juntar aos autos essa certidão de casamento religioso, né, você ratifica também a união estável, porque você ainda não ratificou o casamento por direito. Você ainda não obteve a certidão definitiva de casamento. Cuidado com isso. Alguns alunos confundem, alguns colegas, mas para eles não estão casados? Não na esfera civil. Eles estão casados perante uma respectiva entidade. Eles celebraram o ritual. Eles obtiveram uma certidão nos moldes daquela entidade religiosa. Mas eu preciso, em até 90 dias, tu te lembra disso? Até 90 dias eu preciso levar essa certidão para formalizar lá no cartório e obter a minha certidão definitiva. Cuidado com isso, tá? Aí vem outros documentos, professor. Declaração de dependente do INSS, que esteja no nome dos companheiros, óbvio, né, queridos? Tá? Imposto de renda, testamento. Ainda faço aqui outras menções, né? Comprovante de extratos bancários, contas bancárias, cartões de crédito, tá? Tickets de alimentação, enfim, queridos, é uma gama de documentos
é uma gama de comprovações que você pode chegar à esfera jurisdicional e ali ratificar a tese que a união estável fora realizada e que atualmente ainda está, tá? Entre Joãozinho e a Mariazinha, desde que você ratifique esses meios probatórios, que muitas das vezes torna-se até difícil, né? Se você deixar de trazer aos autos competentes esses meios probatórios, que aí muitas das vezes o juiz não consegue reconhecer essa entidade, tá? Ainda faço menção aqui no teu material que eu estou olhando a importância do contrato escrito, né? Que é o contrato de convivência da própria união estável, que é lavrado em sede de escritura pública, né? E aqui eu faço justamente algumas pinceladas de observações, né? Regula apenas, claro, né, gente? O contrato de convivência, ele direciona para o aspecto da materialidade. Toda vez que eu ouvi falar em materialidade, eu estou falando dos direitos e deveres, alimentos, coabitação, exercício do direito ao nome, tá? Regimes de casamento, regime patrimonial, tá? Então, tudo isso daqui eu vou ter que deixar bem claro qual é a intenção dos companheiros perante esse contrato de convivência, tá? Através das cláusulas, especificamente, tá? Então, somente vou regular a matéria. Eu descarto o direito personalíssimo, tá? Então, isso é importante você não esquecer, que o contrato de convivência são as normas de compromisso material. Direito, como eu já havia falado, alimentos, habitação, regime de casamento, tudo ali você vai estipular naquela cláusula específica, daquele contrato de convivência, tá? Efeito ex-tunc, aquilo que você já sabe, professor, eu já estava em união estável, mas hoje eu resolvi formar esse contrato lá no cartório com meu companheiro. E aí, o que eu já fiz no passado com ele? Já adquiri um apartamento, uma casa, etc. Aquilo que eu já fiz no passado não vai ser levado em consideração? Pelo contrário. O efeito ex-tunc, ele resgata também o que você já havia conquistado no passado. Então, esse efeito ex-tunc vai estar incluso nesse contrato de convivência, é mencionado nesse contrato de convivência, tranquilamente, tá? O que mais? Não impede o reconhecimento de eventuais direitos futuros, por exemplo, o direito à herança. Contrato de convivência, você pode mencionar uma cláusula que a herança futura reverta para o fulano de tal. Já está dizendo, né? Herança é um direito futuro. Então, você pode também abrir um elo, uma cláusula que vá defender a tese de uma eventual conquista de um direito futuro, principalmente o direito à herança, tá? Que mais? Uma informação importante, o novo CPC incluiu a extinção da união estável sob os moldes da jurisdição voluntária. Sabe o que quer dizer isso, traduzindo? Não há necessidade, regra geral, de você peticionar para o cartório. Ora, se eu tenho uma união estável com a Rosiane, somos de maiores, nós não temos filhos, tá? Podemos até ter filhos, mas não são de menores, são de maiores. Estamos de comum acordo. Por que a gente vai ter que peticionar para possibilitar uma extinção da nossa união estável perante o cartório? Não precisa disso. Basta a gente ir ao próprio cartório, de notas competentes, e ali ingressar com uma solicitação de uma lavratura de um pedido de dissolução, de reconhecimento de dissolução da nossa união estável. De repente, a gente até inaugurou uma escritura, né? A gente firmou nesse cartório, por exemplo, de Benevides, a gente constituiu a nossa escritura de convivência, né? A nossa escritura pública, e nesse mesmo cartório vai ser o cartório que também vai observar, que vai cumprir e que vai definir a dissolução da nossa união estável. Bem interessante, né? Então, não está aí no teu material, mas depois tu anota, anote aí por gentileza, Rosiane, para os colegas verem, a redação depois, vocês vão estudar, do 731 e o 733 do CPC, tá? Não estou dizendo para vocês lerem agora, mas isso que eu estou dizendo é a jurisdição voluntária em sede de união estável. É a possibilidade que tem os companheiros de irem mesmo ao próprio cartório e ingressarem com pedido, né, de dissolução, desde que esteja de comum acordo, desde que não tenha filhos menores, eles podem pessoalmente ao cartório e solicitar sua dissolução. Agora, né, gente, se tiver litígio, não, 731, viu, Rosane? 731 e 733, tá? 731 e 733 do CPC. Agora, é claro, né, meus queridos, se tiver litígio
Se tiver filhos menores, aí eu vou ter que ingressar com uma ação judicial, né? A chamada ação de reconhecimento e dissolução da união estável, tá? Se tiver filhos menores, se tiver litígio, aí eu vou ter que ingressar no judiciário com esta ação. Ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Aí deixa de ser uma jurisdição voluntária, consensual, e se torna litigiosa, tá? É isso que eu trago aqui para vocês nessa discussão. Até coloquei, né? Segundo o novo CPC, tem essa chamada ação declaratória de reconhecimento e extinção, com base nesses artigos que a colega colocou aí. Esta ação declaratória de reconhecimento e dissolução ou extinção da união estável, caso ocorra o litígio, né? Caso exista prole de menores. Aí é claro, né, gente? Não é tarefa, não é competência do cartório. Quem vai analisar isso é o juiz. Reconhecer a união estável e dissolver a união estável, tá? Aí eu coloco justamente outras observações aqui. A legitimidade é personalíssima, somente cabe isso aos companheiros. Ninguém deve ingressar com a estação, somente eles. Natureza personalíssima, tá? E você também pode aproveitar o momento e discutir não só a dissolução da união estável, aquilo que eu já falei. Você pode discutir a guarda, você pode discutir a partilha. Se assemelha até o casamento, tá? Ah, professor, eu tenho bens a partilhar com o Ari, tá? Eu sou companheira dele. Beleza, então você ingressa com uma ação de reconhecimento, cumulada com partilha. Ah, professor, nós temos filhos menores. Ação de reconhecimento, cumulado com partilha, cumulado com regulamentação de guarda. Não tem problema nenhum. Você pode cumular a ação com outros institutos, tá? Isso é perfeitamente possível. E para a gente finalizar, eu queria também falar duas observações aqui. A primeira delas é o Tribunal Regional Federal, até coloquei essa observação aqui, da quarta região, interessantíssima, queridos, porque normalmente você reconhece a união estável com provas documentais, né? Só que esse tribunal aqui foi muito clara e evidente uma relação entre duas pessoas, entre dois companheiros, que, acreditem, bastou a prova testemunhal somente ali ter firmado o compromisso para reconhecer a união estável. Interessante, né? Os depoimentos das testemunhas foram tão plausíveis que o tribunal entendeu que a união estável se configurou tão somente naqueles depoimentos, preenchendo os elementos caracterizadores que nós já estudamos. Não bastou ter juntado nem sequer aos autos os meios documentais. Bem interessante isso. Os tribunais estão levando também muito em consideração esse depoimento. Não que não tivesse até então levado em consideração. Mas nesse caso específico que ocorreu perante, salvo me engano, foi no Espírito Santo, tá? Que dois companheiros firmaram a sua união estável e era muito claro e evidente, era pública, duradoura, ou seja, todos aqueles pré-requisitos, as provas testemunhais que foram anexadas aos autos, foram suficientes para ter sacramentado, comprovado essa união estável perante a justiça. Bem interessante. Aí o tribunal, logo no início foi a justiça de primeira instância reconheceu, e o tribunal assim sacramentou a tese, tá? É bem interessante. E a última observação, a gente não pode fugir, como já havia falado, a regra do concubinato, né? Tudo que foge à união estável, alheio a essa redação, que nós já estudamos aí no 1727, né? Nós temos a redação do concubinato. O que eu quero que vocês não esqueçam, gente, que eu até faço menções aqui no teu material, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, ele mesmo que não esteja com aquele aparato do ordenamento jurídico, tá? Porque é uma relação totalmente divergente da união estável. Porém, cuidado que eu vou dizer. Eu faço até uma ressalva aqui, numa observação final, tá? Se entre os concubinos eles vierem, de repente, a constituir, firmar, de repente, uma base de uma proteção patrimonial, um benefício patrimonial, em outras palavras, eles compraram um imóvel, mesmo que essa relação venha a ser contrária à união estável, cuidado, viu, gente? Esse concubino que se sentir prejudicado perante o outro, ou vice-versa, pode buscar sim a justiça dentro da regra do direito das obrigações, porque a relação de concubinato é uma relação obrigacional, tá? Para buscar pleitear o reconhecimento dessa cota de partilha. Cuidado com isso. Onde é que o senhor quer chegar, professor? Eu quero chegar na seguinte formação. A relação de concubinato
mesmo sendo contrário à união estável, mas os tribunais superiores, até o STJ, o STF, inclusive, já reconheceu que esses concubinos podem sim pleitear o reconhecimento de alguns direitos de natureza patrimonial dentro do Instituto das Obrigações. Pessoa, eu quero anotar isso, anota. Estou te dando toda a oportunidade, tá? Então, não estou informando aos senhores que nós vamos discutir a relação de concubinato no direito de família. Mas nós vamos discutir dentro da regra dos direitos e obrigações, nós vamos discutir. Inclusive, a vara competente nem vai ser a vara da família, vai ser a vara cível. Porque o que você vai discutir ali? Eu vou querer resgatar minha partilha. Ah, mas sim, eu era amante do Ari. Mas nós compramos um apartamento, mesmo que, obviamente, não fosse dentro de um ato público, não era uma relação contínua, não era duradoura, ou seja, contrária ao união estável, né? Mas a gente adquiriu um imóvel. Nós compramos um acervo, mesmo que se trate de uma relação de concubinato. E aí, eu vou ficar de braços cruzados, deixando esse imóvel só para outra parte? Obviamente que não, né? Eu vou ingressar no judiciário tentando pleitear, reconhecer a minha cota de partilha. Qual é a ação, professor, que o senhor vai ingressar? Ação de reconhecimento em sede de relação concubinato, ou ação de reconhecimento de concubinato. Pronto. Mas você vai tramitar, nós vamos tramitar na vara das obrigações, direito das obrigações, tá? Dentro desse raciocínio é fundamental, tá bom? Vamos lá, Rosiane, vamos com... Sim, qual era a atividade? Tá? Antes de finalizar, qual era a atividade? A questão, Rosiane. Então, dentro desse raciocínio, enquanto a colega vai digitar aí, eu queria só dar essa dica para vocês. A relação de concubinato, mesmo sendo alheia à união estável, tá? Ela, obviamente, deve ser respeitada dentro da regra dos direitos e das obrigações. E isso daí vocês não devem esquecer para reconhecer a partilha dos acervos, tá? Sobre o casamento, tal. Certo. Aí, vamos lá, o casamento. Você quer que eu comente de uma questão por outra? Ou você quer que eu já dê a resposta? Os curadores. Ah, sim. Os curadores, eles não têm mais, fechando agora a parênteses, né? Os curadores, eles não têm mais a competência, né? Para justamente outorgar esse elo conjugal. Até antes do Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós tínhamos que ter a permissa, né, a permissão dos curadores, no caso da letra C aí, né? Até a celebração do casamento, podem os pais revogar. Hoje os curadores não têm mais essa competência após o advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, tá? Eles não têm mais essa vertente, tá? A redação sofreu uma alteração após o advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, tá? Por esse motivo, a letra C, deixa eu ver aqui qual era a questão, a marca alternativa incorreta, né? Sim. Nesse caso, sim, né? Até a celebração do casamento, sim. Nesse caso, é a letra C. Não me lembro qual era a resposta, mas acho que era a letra C. Eu vou verificar lá. Não sei se depende, se tiver mais de uma alternativa errada, aí eu faço a primeira, né? Se tiver, não tem problema, aí eu procedo à anulação. Mas a letra C está errada porque os curadores, eles não têm mais a competência. Deixa eu ver a primeira questão, a letra A. O casamento religioso, cadê? Pode ser. Não é após, né? É até. Tem duas alternativas erradas mesmo, tá? Nesse caso não tem problema, gente. Eu faço aqui a revogação dessa questão, porque realmente a letra C está errada porque os curadores não têm mais a competência para celebrar. E a primeira questão também está errada porque está após, né? Na verdade, é até o regular, até a celebração propriamente dita do casamento. Aí eu procedo à alteração, não tem problema. Acho que foi na hora da digitação, porque eu queria justamente não deixar bem claro a regra para os curadores, tá? Às vezes pode acontecer essas mudanças, tá bom? Certo, Rosiane? Tranquilo? Isso, realmente, não pode ficar na dúvida, porque os curadores, eles deixaram a sua competência depois do estatuto. E o casamento, ele vai produzir os seus efeitos jurídicos, indubitavelmente, até o momento de ratificar essa celebração, tá? Mas aí eu procedo, se for o caso, duas questões erradas, aí eu anulo, aí eu ratifico a resposta para todos, tá?
Certo, meus queridos? Alguma dúvida ainda da união estável? Tudo tranquilo, tá? Quinta-feira a gente vai falar do capítulo 5. Aí a gente vai iniciar o estudo dos regimes de casamento, tá? E aí vocês, na quinta-feira, a gente vai iniciar esse regime e a gente vai fazer novamente uma retomada da discussão, tanto do casamento quanto da união estável. Aí na quinta-feira a gente fecha e aí a gente inicia essa nova discussão, tá? Tranquilos, beleza, meu muito obrigado, a minha assistente Rosiane, né, e os demais, Alexandre, Fernando, Ítalo, João e os demais que estiveram. Amanhã eu vou postar esse vídeo, tá? E aí essa questão aí não se preocupe, que se tem duas erradas, aí eu procedo a anulação, tá? Quinta-feira a gente vai dar continuidade, tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos. Até na quinta-feira, se Deus quiser. E aí, quinta-feira, a gente vai iniciar o capítulo 5, tá? Grande abraço. Vou fechar aqui a nossa gravação. Até quinta.